teve um momento da minha vida que, como eu comecei a me envolver com esses grupos sociais, eu tinha muito essa coisa de estar nessa luta social. E assim, hoje eu vejo que não é mais tanto a gente estar nessa luta, nesse embate social. Hoje eu entendo que as injustiças são tão grandes que, assim, a gente tem que estar trabalhando, fazendo, né, resumindo, assim, fazendo o que a gente acredita o que é, estar nesse caminho, né, de Deus, e orar, sabe? Porque hoje eu vejo que a oração, nesse sentido, é o que mais ajuda para que essas questões sociais, essas injustiças sociais se equilibrem, entendeu? E naquela época, não. E, tipo assim, a minha conexão maior com a oração é nesse sentido, entendeu? É de estar ajudando nesse equilíbrio das injustiças sociais. Quando eu era criança, minha família se mudou para a casa da minha avó. E a minha avó, ela morava tipo numa chácara. E aí lá tinha muitas árvores, muito verde assim, né? Então minha infância foi brincar na árvore. Nossa, com a minha avó eu aprendi muito, porque ela era japonesa mesmo, né? Então ela tinha essa tradição assim bem silenciosa. Ela era muito do serviço e ela gostava de servir a todo mundo. Ela vivia para o servir. E eu sempre admirei muito isso nela. E é uma pessoa muito silenciosa, assim, sabe? Ela só falava o essencial. Depois da adolescência, eu comecei a sentir como se fosse uma rebeldia, de querer viver uma outra vida, assim, diferente daquela que eu estava vivendo. E aí, quando eu fui para São Paulo, na verdade, eu não me dava conta dessa desconexão com a natureza. Eu já comecei a entrar em outra frequência. Então, eu comecei com essa ideia. Então, eu estudava, mas pensando em trabalhar num lugar que eu iria ganhar muito dinheiro e iria poder, com esse dinheiro, viajar, poder, né, ter uma casa boa, criar uma família. Eu fui perdendo essa essência e muito dessa perda tinha a ver também com essa falta de conexão com a natureza, porque lá eu praticamente não tinha, então eu já nem sabia que lua que tava, porque eu não olhava o céu. Numa cidade grande você não vê as estrelas, porque é tanta luz artificial que as estrelas nem aparecem. Então você esquece que o céu tem estrela. Você não vê o nascer do sol porque tem tanto prédio que você não consegue ver o pôr do sol. Então, assim, aí você vai perdendo, né, essa conexão mesmo com o ciclo, né, da natureza. Você vai vivendo aquela vida artificial do relógio, do metrô, do horário de trabalho, do horário da faculdade, né? Então, e aí a gente acha que a vida é isso. Quando você vê, você cai nesse mar de ilusão achando que a vida realmente é isso. E aí foi quando eu saí de lá e fui morar num lugar que era uma praia, né? E aí lá eu comecei a fazer um outro curso, que era agroecologia. Aí foi onde começou a abrir minha visão, assim, pensar em como a minha vida poderia servir para ajudar o próximo, não só ao próximo, mas como a natureza. Então, aí foi lá onde eu conheci muitas pessoas incríveis, assim, que já tinham uma visão bem diferente da vida, que já viviam de uma forma diferente. Eu vi que para a gente conseguir viver ajudando os reinos, ajudando o próximo,
eu tinha que estar numa terra e viver da terra. Então aí foi que começou essa ideia de buscar uma terra para poder viver da terra e poder compartilhar tudo que a terra dá. E aí foi quando eu conheci o Diogo e aí a gente foi tentar essa terra juntos. Só que aí eu comecei a sentir um certo vazio. E aí foi quando eu comecei a viajar sozinha, e aí passei por alguns lugares, assim, passei por uns amigos, uns grandes amigos, só que esse vazio não passava, era um vazio muito forte, cada vez ia aumentando, ia aumentando, ia aumentando. Eu não sabia o que era, assim, e aí chegou um momento que eu parei num lugar, assim, sozinha, e aí eu até falo assim que foi como se fosse meus 3 dias de escuridão, que eu fiquei só assim chorando, sabe? Não sabia o que era esse vazio. E aí me deu uma coisa muito forte, assim, que eu fui tentar orar, mas eu não conseguia orar. Eu não lembrava como que orava. E aí eu comecei assim e eu não lembrava. E aí isso foi me dando mais desespero, mais desespero. E aí eu peguei, saí desse lugar que eu tava e fui para uma rodoviária e fiquei nessa rodoviária chorando, sem saber para onde ir. Aí, de repente, eu comecei a pedir a Deus ajuda, assim, sabe? Comecei, Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda, o que tá acontecendo? Aí eu ouvi uma voz, falou assim, vai pra figueira. E assim, tipo assim, eu fiquei assim, vai pra figueira. Nesse momento, eu peguei e liguei pro Diogo, né? Aí o Diogo nem conhecia figueira, nada. Aí eu comecei a conversar com ele chorando, assim. Aí eu contei pra ele, eu falei, nossa, eu ouvi uma voz falando, vai pra figueira. Aí ele falou, vai pra figueira. Ele, vai pra figueira, vai pra figueira. E aí eu peguei, aí eu vim sem avisar, sabe? Eu vim, só vim. E aí, na hora que eu cheguei aqui, na hora que eu pisei na Terra da Irmandade, foi como se, assim, parece que minha alma voltou, assim. E aí, era como se eu já conhecesse aquele lugar. E aí eu tive certeza de que era ali que eu tinha que estar. Eu comecei a chorar, assim. Eu olhava aquelas árvores, aquele lugar, assim. Eu comecei a chorar. Falei, gente, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui. E aí eu fui ficando. E assim, aí foram várias confirmações que foram seguindo de que era aqui que eu tinha que estar mesmo, sabe? Foi muito louco. No momento que eu comecei a me abrir para oração, para mim foi um marco, assim. Eu tive um sonho com Cristo. E Cristo estava subindo o monte carregando a cruz. E eu chegava caminhando. E aí ele me olhou assim fixamente nos olhos e eu olhei para ele. E foi como se eu não entendesse o que estava acontecendo. Só que eu não conseguia ajudar ele. E ele me transmitiu, sem palavras, só no olhar dele falando, não, tudo bem.
tá tudo bem. E aí acabou o sonho. E aí, pra mim, assim, foi tão real esse sonho. Foi que pra mim foi um marco, assim, sabe? Como se agora, nesse momento, ele estivesse esperando que agora eu possa ajudar ele de alguma forma. Cristo entrou na minha vida dessa forma, através da oração, através da gente tentar colocar em prática tudo isso que a gente ora, e cada vez isso, assim, eu sinto que foi transformando. Esse contato com Cristo, com Maria, com São José, foi se fortalecendo à medida que eu orava. É como uma coisa, um ciclo, uma coisa de retroalimentação. Assim, à medida que eu orava, eu acreditava mais ainda nesse poder da oração. E à medida que eu acreditava mais, aí isso fazia eu acreditar mais nos mensageiros divinos e mais na oração. E é como uma coisa assim, que cada vez mais vai se alimentando. E aí você vai vendo como sua vida vai mudando, né? Como a gente vai se transformando em pequenas coisas, assim, mas quando você vê, você já é outro. Cada dia, cada momento, acontece um milagre. É um pequeno milagre, assim. Um dia você acorda e de repente nasceu uma flor que no outro dia não tava. E aí você olha e você fala, nossa, ontem não tava aqui isso. E de repente você vê uma flor maravilhosa, perfeita, com aquele cheiro maravilhoso. E aí você, nossa... Ou de repente aparece um pássaro com um canto lindo que você olha e você fala, nossa, que é isso? Ou o sol, de repente, um dia tá num lugar e de repente no outro dia ele já tá em outro. Você fala, o que aconteceu? Então, assim, são coisas muito pequenas, mas que você vê e você fala, não é possível, sabe? Isso é Deus. Então, ou você tá ali no momento com os irmãos e aí de repente vem um vento, assim, que você sente, é como se fosse uma carícia, assim, sabe? Um alento. Que são coisas pequenas, assim, mas que você sente Deus ali presente, sabe? Por isso, a natureza fala isso, a vida é simples. A gente que complica. É um desafio, né? É um desafio grande a gente viver isso.